Aí, gravando, sessão 3.7, taxas de variação nas ciências naturais e sociais. Basicamente, a gente vai dar alguns exemplos, tá? Onde se utiliza, né, e como se utiliza derivadas, e eu vou focar mais em aplicações ligadas à física aqui, tá? Vamos resumir um pouco a abordagem nas aplicações mais ligadas à física, né? O curso aqui, se outra pessoa está assistindo aí, de repente, mas o curso aqui que a gente está lecionando é um curso de física, tá? Licenciatura em física. Então, aplicações ligadas mais à física, tá? De modo geral, nas ciências, a gente pode utilizar a ideia de derivada como uma taxa de variação, tá bom? A gente já estudou bastante essa ideia, né? Então, vamos lá, sabendo que se y igual a f de x, então a derivada de y dx pode ser interpretada como a taxa de variação de y em relação a x. O que é uma taxa de variação? Lembra sempre aí da velocidade, não é isso? O que é a velocidade? Variação do espaço pelo tempo. Então, isso é uma taxa de variação. Então, a taxa de variação de y em relação a x, variação de y sobre x. Tá certo? Então, essa derivada é uma taxa de variação. A diferença é que a derivada é uma taxa de variação que ela vai para um instante, né? Ela tende para ser instantânea. Ao invés de ser uma coisa muito aberta, né? Tipo, o que é uma velocidade média e uma velocidade instantânea? Taxa de variação do espaço pelo tempo, que a gente chama de velocidade média. Quando você pega um espaço inicial, né, e um espaço inicial, ou final, desculpa, grandes, né, uma distância já considerável, faz a variação entre eles, né, o final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas essa variação foi muito grande, um espaço muito grande, um tempo muito grande, né, isso de, sei lá, a velocidade média em relação a 80 km percorridos, que foi percorridos, sei lá, em 20 minutos, aí você tem mais ou menos você tem como calcular a velocidade média nesse percurso. Agora, se eu quero saber a velocidade quando o móvel ali estava a 10 minutos da sua trajetória, depois de 10 minutos da sua trajetória, é uma velocidade mais instantânea, entendeu? Mas é uma taxa de variação do mesmo jeito. Tá certo? Então, essas taxas de variação, elas são interpretadas. Onde você encontrar isso na natureza, ideias na física, na química, na biologia, na economia, em qualquer ciência, você precisar trabalhar com taxa de variação, é possível, então, você abordar pelo conceito da derivada. Tá bom? O que é uma ideia básica de taxa de variação? Se x variar de x1 a x2, então a variação será, vamos representar aqui por delta x, né? Que é o x2 menos x1, final menos inicial, né? E a y é a mesma coisa, né? Delta y vai ser f de x2, né? A função no ponto final menos a função no ponto inicial. Então, o quociente, né, de delta y por delta x, que é uma taxa de variação já, é o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tá certo? Que é isso aqui, ó. Se você olhar para o triângulo aqui no gráfico, ó, é delta y sobre delta x. Isso aqui representa o quê? A tangente desse ângulo aqui, de inclinação, tá? Dessa reta secante. Tá certo? Delta y sobre delta x. Acontece, então, isso aqui é chamado também, ó, taxa média de variação de y em relação a x. Então, tipo uma velocidade média, taxa média aqui, tá? Você está com valores muito grandes, muito abertos, você não está com ainda interesse trabalhando no ponto, no instante, né? De modo infinitesimal. A derivada ela vai para um cálculo infinitesimal, né? Então, quando você aproxima essa diferença, quando ΔX tende a zero, aí sim, aí você está puxando esse ponto aqui para cá e ele está tendendo aqui, ó, a diferença ser zero. Aí você vai ter uma derivada aqui no ponto, uma taxa de variação instantânea. Nota que quando você puxa esse ponto, você vai tendo outras taxas de variação, mas cada vez menores e cada vez menores, até você ter a taxa de variação instantânea. Entendeu? Então, é essa a ideia de ter a taxa de variação
instantânea aqui para a derivada, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, de forma mais organizada aqui, mais formal na matemática, né? Seu limite, quando o ΔX tende a zero, é a derivada f' de x1, que pode, portanto, ser interpretado como a taxa instantânea de variação de y em relação a x. Tá bom? Aqui uma notação, aqui, ó, notação de Leibniz, né? dy dx igual ao limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero, uma taxa de variação. Isso aqui é muito usado, isso aí é muito, muito, muito usado. Porque praticamente tudo não, mas eu vou dizer que grande parte das variáveis na natureza, elas estão variando uma em relação à outra. Tá bom? Espaço em relação ao tempo, volume e pressão, certo? Corrente elétrica em relação ao tempo. Várias outras variáveis, quando você pega duas variáveis, você vai ver muitas de pares de variáveis, uma variando em relação à outra. Certo? E sempre que há esse tipo de variação, existe, então, a ideia do uso de derivadas para você sanar, de repente, a pergunta da variação instantânea. Certo? A variação instantânea ali no momento. Tá bom? Velocidade, né? Também em relação ao tempo. Tem vários tipos de taxas né? Taxas de variação. Então vamos lá, algumas aplicações na física. De repente, a aplicação mais clássica é entender velocidade e aceleração. Eu já comentei com vocês que velocidade é uma derivada nisso. É a derivada do espaço, da função do espaço. E a aceleração é a derivada da velocidade. Certo? Então, aqui, ó, velocidade é a derivada, a taxa de variação do espaço pelo tempo, foi chamado de velocidade. Tá? Esse nome velocidade, é claro, foi uma criação, né, para representar esse deslocamento do espaço pelo tempo. A aceleração foi um nome convencionado, né, convencional aí, que se chamou de aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. É o quanto a velocidade está variando em relação ao tempo. A velocidade é o quanto o espaço está variando no tempo. A aceleração é o quanto a velocidade está variando no tempo, em relação ao tempo. Certo? Existe também, eu não me recordo o nome, mas existe uma derivada da aceleração também. Tá? Aí eu não sei o nome, me foge, mas vocês da física vocês podem pesquisar. Existe já também um conceito que é a derivada da aceleração, tá bom? Vamos lá. Aí, com essa ideia em mente, a gente pode fazer um exemplo como esse aqui, ó, um exemplinho como esse aqui, ó. A posição de uma partícula é dada pela equação. Aí tá muito fácil também, já tá tudo modelado, né? A função tá aqui bem bonitinha. Um aspecto também delicado é você modelar isso, você ter algum fenômeno, objeto, corpo, e você conseguir modelar o espaço dele em relação ao tempo. Isso aqui é muito interessante, é chamado de modelagem, isso, quando você consegue, né, descrever matematicamente como algum ente se comporta em relação a uma variável, né, ou várias variáveis, né. Só que aqui já está de mão beijada, né, o modelo já está aqui, ó, o espaço é igual, f de t, que é igual t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t, onde t é medido em segundos e s em metros. Bem bonitinho, nota que é uma equação bem para trabalhar na sala de aula, bem didática. Olha que bonito, t ao cubo, menos 6, todos números inteiros, certinho. Não tem um 6,00342, não é 9,8573, não é t elevado à raiz quadrada de 5, entendeu? É um negócio bem bonitinho aí. Só para a gente aprender mesmo. Na natureza, muito difícil você encontrar um negócio tão bonitinho assim, redondinho, quase impossível.
É tudo realmente, são tudo quebrado, você tem que trabalhar com aproximações, etc. Mas, pois bem, vamos lá. Vou colocar aqui, então, o exemplo. Então, a função é f de t vai ser igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t, certo? A questão é, encontre a velocidade no tempo. A velocidade t, a gente acabou de ver que é a derivada da função dos espaços. Então, basicamente, calcular a velocidade aqui é derivar. T ao cubo é 3t ao quadrado, menos 6t ao quadrado vai ser menos 6 repete, esse 2 cai aqui, menos 12t, aqui fica elevado a menos 1, não é isso? Mais 9 é constante, repete, derivada de t é 1, não precisa colocar 1 ali. Então, isso aqui é derivada, ó, que virou a velocidade, né? Olha lá, 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Pronto, olha que legal aqui, ó. Questão 1 respondido. Questão 2. Qual a velocidade depois de 2 segundos? E depois de 4? Depois de 2 segundos, você vai calcular. V de 2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 2 mais 9. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 12, 24, mais 9. Aí aqui, ó, 12 mais 9, 21 menos 24, que vai dar menos 3. Velocidade negativa, né? O negócio está voltando, né? E 4 segundos? 4 segundos. V de 4 aqui, ó. 3 vezes... Peraí. É, 2 e 4. 3 vezes 4 ao quadrado, menos 12 vezes 4, mais 9. E vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 4, 16. Menos 12 vezes 4, 48, mais 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Isso aqui, corta. Então a velocidade passa a ser 9. Pronto, está respondida a letra B aí. Letra C. Quando a partícula está em repouso? A partícula está em repouso quando a velocidade é zero, não é isso? Quando você não tem velocidade, a partícula para. Então você vai pegar aqui, ó, V de T é igual a 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Isso aqui tem que ser zero, tá? E você vai calcular isso aqui, ó. 3t ao quadrado menos 12t mais 9 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Quais são os valores de t que tornam isso aqui verdadeiro? Ou seja, que são os zeros dessa função. Você pode usar o chamado Bhaskara. T é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Tá bom? Não esqueça, isso aqui é o famoso... Nem sei se está certo esse nome desse cara assim. Bhaskara. Se não tiver, é por aí, é perto disso aí, tá? O nome dele. Então, menos com menos mais, aqui vai dar 12 mais ou menos, raiz quadrada de 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 9, 36, vezes 3, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Menos 108 sobre... 36. Sobre 6. 36 o quê? A raiz aí. Ah, beleza, valeu. 12 mais ou menos
Aqui, então, vai dar 36, não é isso? Valeu, obrigado. T vai ser igual a 12 mais ou menos 6 sobre 6. E aí a gente tem a primeira possibilidade para T e a segunda possibilidade para T. Aqui, ó, 12. Vamos somar primeiro. 12 mais 6, 18. Dividido para 6, 3. 3 vezes 6, 18. 12 menos 6 dá 6, dividido para 6 dá 1. Pronto, essas são as duas possibilidades. Quando o tempo está em 1 segundo, está em repouso, não tem velocidade. Quando o tempo está em 3, repouso, não tem velocidade. Tá certo? Quando a partícula está se movendo para frente, isso é, no sentido positivo. Quando a partícula está... Aí você vai ter que fazer uma análise dessa... Análise pode ser gráfica, pode ser algébrica. Eu aqui, para fins, né, didáticos, para a gente ganhar até uma velocidade, eu vou utilizar uma análise gráfica um pouco mais rápida aqui, tá? Porque eu estou só exemplificando aqui. Então, imagine que você tenha o gráfico disso aí. Então, vamos colocar o gráfico da velocidade lá no GeoGebra. Tá? Tá aqui aberto. Y igual... Aqui é a função 3t ao quadrado menos 12t. Ixi, o GeoGebra pifou aqui. Voltou. Ressuscitou. Peraí que ele tá endoidando aqui, mas vai dar certo. Y igual a 3t ao quadrado. 3t ao quadrado. Menos 12. Aliás, do t eu vou colocar x, tá? 3x ao quadrado menos 12x, é a mesma coisa. 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Mais 9. Aí você tem esse gráfico aqui, ó. Entendeu? Você pode fazer isso com calma, você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso, né, com mais tranquilidade, algebricamente também, não precisa nem do gráfico, nem de computador. Eu só estou ressaltando aqui para ficar... para ser mais rápido, né? Então, você tem, ó, onde que o gráfico toca aqui a função? No 0, no 1 e no 3, não é isso? Que são os zeros da função, a gente acabou de ver, né? Que são os zeros da função, ó lá. Então, esses dois são os zeros, né? Essa função, esse gráfico representa a velocidade. Daqui para baixo, esse gráfico todo é negativo, não é isso? Entre 1 e menos, entre 1 e 3, desculpa. Esse gráfico todo é negativo. Se esse gráfico é da velocidade e ele está negativo, significa que a gente está respondendo essa pergunta aqui, ó. Quando a partícula está movendo para frente e quando ela está, isto é, no sentido positivo, né? Ela vai estar no sentido positivo quando ela não estiver aqui negativa, né? A velocidade tem que estar positiva, então ela tem que ser maior do que 3 e menor do que 1. Certo? É isso aí, ó. Quando a partícula está se movendo para frente, isso é, no sentido positivo. Então, a resposta seria simplesmente isso aqui, ó. É a D, não é isso? D. Quando x é menor do que 1 ou x maior do que 3. Aí ela estaria se movimentando, ó, em sentido positivo. Nota que aqui o gráfico aqui para baixo é negativo, ó. Essa parte aqui, tudo é negativo, ó. Isso aqui é negativo, ó. Essa região, né? Só estou listando alguma parte aqui, ó, mas essa região aqui de baixo toda é negativa, né? Vocês sabem disso. Né? Essa região aí, daí para baixo, o y é negativo, a função é negativa.
Então, a resposta é, letra D, é quando x é menor do que 1 ou x maior do que 3. E, faça um diagrama para representar o movimento da partícula. Eu gosto do diagrama que o autor fez, vou mostrar para vocês, ó. É a resposta. A partícula move no sentido positivo quando t é menor do que 1 ou t é maior do que 3. A gente só usou o x lá, né? Para ficar por causa do GeoGebra, né? X aqui, mas é a mesma coisa. Então, x menor que 1, x maior que 3. E ela move-se para trás no sentido negativo quando o x está entre 1 e 3. Porque o gráfico aqui, ele se mostra, né, negativo. Você poderia fazer algebricamente assim, ó. Uma análise como essa, tá? Fatora, tal. Algebricamente. Aí, o diagrama eu gosto desse aqui dele, entendeu? Até porque eu gosto de visualizar no gráfico, né? Esse diagrama que eu achei interessante. Então, ele coloca aqui, ó, no tempo zero, né? A partir do espaço zero, né? Isso, e sai a velocidade, tararara. Velocidade 1 aqui é zero, ou seja, ele veio, brecou, né? Isso, parou e voltou. Aqui, bem por aqui, assim, é o tempo 2 já, tá bom? Não aparece aqui nesse gráfico, deve ter algum probleminha, mas por aqui sim já é o tempo 2. Aí ele vem e a velocidade breca, porque no tempo 3 e no tempo 1, a velocidade são zero, né? Então tem que zerar aqui, ó. Zerou aqui. Aí a partir daqui sim, e o espaço é zero também. Aí a partir daqui ele vai embora. Pronto, aí ele não volta mais, né? Nota que ele foi positivo, voltou com essa velocidade, né, negativa, e depois foi direto. Pegou o rumo. Certo? Aqui espaço zero, etc. Essa é a questão E. Agora F, encontre a distância total percorrida. Olha que pergunta interessante. Distância total percorrida pela partícula durante os primeiros 5 segundos. Nota, distância total não é você fazer o espaço final menos o espaço inicial. No caso desse que ele foi e voltou, por exemplo, daqui até nesse tempo zero, até o tempo 3, imagine, se você pegar a distância final, é zero, menos a distância inicial é zero. Você vai falar que ele não andou nada. Certo? Mas a distância efetivamente percorrida existiu. Foi essa aqui, daqui até aqui, que foi S4, e a distância que ele veio voltou, mais 4 aqui. E depois a distância que ele veio do tempo 3 até o tempo 5, mais essa distância aqui. Entendeu? Que você tem que calcular, entendeu? Aí como é que eu calculo a distância? Você tem a função da distância. Aqui, ó, função da distância. Se você coloca o tempo 3, você vai saber que distância percorreu. Quando você coloca o tempo 3 aqui, vai aparecer isso aqui, ó. No tempo 3, o espaço é zero, vai zerar lá. Quer ver, ó? Volta aqui, ó. 3 ao cubo, 27. 3 ao cubo, 27. Opa. Deixa eu ver se vai zerar mesmo aqui. Senão tô mordendo minha língua aqui. Tempo 3, o espaço aparentemente aqui zera de novo, né? Ele voltou para o espaço zero. Então, tempo 3. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9, 27. 3 vezes 9, 27. Vou fazer aqui, vou fazer um rascunho aqui. Olha lá, o espaço, função do tempo, vai ser igual a t ao cubo, menos 6t ao quadrado, mais 9t. Então, por exemplo, tempo 3. Aqui vai ser 3 ao cubo, menos 6 vezes 3 ao quadrado, mais 9 vezes 3. Aqui dá 27, menos 6 vezes 9, mais 3 vezes 9, 27. Nota que 27 com 27 dá 54. 6 vezes 9, 54, zero, certinho. Espaço zero. Por quê? Porque ele foi e voltou. Como é que eu sei que ele andou? O espaço dele nesse tempo vai ser o zero. Porque ele foi lá e voltou e parou no zero de novo. Passou pelo zero de novo. Entendeu? Por isso que você encontra aqui, ó. Daqui do tempo 0 ao tempo 1, deu 4. Do tempo 1 ao tempo 3, como
aqui o espaço era 4 e no tempo 3 zerou, então ele voltou mais 4. Mas aí ele andou 4, andou 8. Certo? Agora do tempo 3 ao tempo 5, que ele quer saber até o tempo 5, né? Aí você vai ter que usar a fórmula de novo e colocar para ter 5, né? S de 5 vai ser igual 5 ao cubo menos 6 vezes 5 ao quadrado mais 9 vezes 5. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Menos 6 vezes 5 ao quadrado, 25. Mais 9 vezes 5, 45. 125 menos 6 vezes 25, 150. Mais 45. Por que 6 vezes 25 é 150? Porque 5 vezes 25 é isso aqui. 6 vezes 25 é aumentar mais 25 em cima disso aqui, ó. Só lógica. E menos 25. Mais 45. Vai sobrar o quê? 20. Então, do 3 até o tempo 5 andou 20. Então, de certo modo, você vai fazer assim, ó. Distância percorrida de fato. Distância percorrida de fato, né? Do tempo 0 a 1. Tempo 0 a 1. Percorreu 4. 4 não tem unidade aqui, né? 4 unidades de medida. Do tempo 1 ao 3. Do tempo... Vou colocar assim, ó. Até 1. Agora aqui. Do 1 ao 3. Percorreu 3 aberto aqui, né? Percorreu... Ele percorreu 4 de novo, porque ele voltou e deu 0, né? Tá certo? E agora, do 3 ao 5. Eu vou fechar no 5 porque ele tem que fechar lá no 5. Então, total do espaço percorrido, 28 metros, sei lá, unidade que estiver lá. Aí, ó, 4, 4, 20, 28. Aqui, ó. Certo? F, vamos para G. Encontre a aceleração no tempo T e depois de 4 segundos. Qual que era a velocidade mesmo? Olha a velocidade aí. Vamos buscar a velocidade. Porque a aceleração é a derivada da velocidade. E a velocidade é dada por isso aqui, ó. 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Então, para achar a aceleração, basta eu derivar isso aqui. Então, esse 2 cai aqui, fica 3 vezes 2, 6t elevado a 1. Aqui é 12t, não é isso? 12t mais 9. Derivada de menos 12t, menos 12. Aqui no t tem 1, que cai, e lá fica 0, t elevado a 0 é 1, fica só menos 12. E a derivada de 9, a derivada de uma constante é 0. Tá aí a aceleração, ó. Aceleração é essa, aceleração em função do tempo. 6t menos 12. Aí ele pede aceleração no tempo contra aceleração depois de 4 segundos. Você vai colocar T4 aqui, ó. 6 vezes 4 menos 12. 6 vezes 4, 24 menos 12, 12. A unidade de medida de aceleração, tá? Tá certo? Aí H, faça um gráfico das funções, posição, velocidade. Vamos usar o GeoGebra para isso. Quando a partícula está acelerando, quando está freando. Eu vou mostrar aqui para a gente finalizar. Aceleração 12. Agora a questão do gráfico é só você. Pode usar um recurso aí, né? O GeoGebra. Coloca o espaço, coloca o gráfico da velocidade, coloca o gráfico da aceleração que virou uma reta, não é isso? Bacana aí. E aí tem todo um trabalho de interpretação disso. Quando você coloca o espaço, velocidade e aceleração, você tem todo um trabalho de interpretação que é
a parte I aqui, tá? Você vai ver que quando velocidade e aceleração tem mesmo sinal, não é isso? Então, aqui, ó, I, olha a análise, vamos fazer uma análise rapidinho. A partícula acelera quando a velocidade é positiva e crescente. Velocidade positiva e crescente. Porque pode ser positiva e decrescente, né? 10, 9, 8, 7, 6. Então, a partícula acelera quando a velocidade é positiva e crescente. V e A são ambas positivas. Velocidade e aceleração são positivas. E também quando a velocidade é negativa e decrescente, é negativa, mas é decrescente, não é isso? E V e A são ambas negativas, também a partícula acelera, tá? Em outras palavras, a partícula aumenta a velocidade quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Eu acho que vai mostrar aqui, ó. Acelera, ó. Então, aqui ele acelera quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Olha aqui o gráfico da velocidade, tá negativo. O gráfico da aceleração, negativo. Os dois têm mesmo sinal, então tá, vai ser um movimento acelerado, tá? Tanto aqui como aqui, ó. Quando a aceleração e velocidade são contrários, sinais contrários, freia. Tá certo? É claro, se tem uma aceleração alta e a velocidade negativa, você está dizendo que a aceleração está fazendo a velocidade ir para trás, então está freando. Tá? Aqui também, velocidade positiva e aceleração negativa. Ó. Então está indo para frente, mas está freando. Ó. Então, interpretação interessante, quando velocidade e aceleração têm sinais contrários, você está freando, no movimento de frear. Quando você tem velocidade e aceleração com o mesmo sinal, tanto ambas positivas, esse caso aqui, ó. Então, está acelerando, ó, velocidade aqui de azul, aceleração de verde. Aqui, ó, daqui para cá, a velocidade torna-se positiva e a aceleração é positiva. Então, aqui está acelerando, ó. Aqui, velocidade e aceleração, sinais contrários. Então, freia, ó. Aqui, ó, aceleração positiva, mas a velocidade é negativa aqui embaixo. Então, está freando. Então, uma conclusão interessante. Quando a aceleração e a velocidade têm mesmo sinal, a partícula, certo? A partícula freia, não é isso? Ou acelera, né? Está acelerando ou freando, tá? Desculpa, quando tem mesmo sinal, está acelerando. Quando tem sinais contrários, freia, tá? Então, a partícula acelera quando a velocidade é positiva e crescente. E a velocidade e a aceleração são positivas, né? Ou quando a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, tá bom? Em outras palavras, a partícula aumenta a velocidade quando a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal, aumenta a velocidade, tá bom? Da figura 3, vemos que isso ocorre quando T é 1 e 2, eu já mostrei, né? A partícula está reduzindo a velocidade, tal. Então, já analisamos essa partícula, etc. Tá? Você pode aplicar também a ideia de derivadas para trabalhar densidade, tá? O que é a densidade? É o quociente, não é isso? Da massa pelo comprimento. Não é uma variação? Massa pelo comprimento? Então, quando essa massa não é totalmente linear, quando ela tem uma ondulação e você quer saber a densidade específica num ponto, você vai trabalhar com a taxa de densidade linear. Você vai fazer um limite e você vai calcular a derivada no ponto para você encontrar a densidade, entendeu? Estou só mostrando aí algumas aplicações, ó. Está aqui a ideia da densidade. Outra ideia que você pode calcular, existe também essa taxa de variação, na corrente, né, de cargas elétricas. Aqui você vê uma espécie de um fio, cargas elétricas se movendo, passando por essa região, num determinado tempo, né? Então, ó, a variação, né, da carga pelo tempo é a corrente elétrica, né? O que é uma corrente? É a variação da carga elétrica num determinado material, não é isso? Espaço, ambiente, em relação ao tempo. Você quer a variação instantânea aqui, qual a corrente aqui, também se utiliza o limite, tá bom? A derivada.
E aí vem outras aplicações na química e tal, como eu falei para vocês, tem vários tipos de aplicações, tá bom? Nós vamos, então, parar por aqui. Mostrei uma que é muito interessante, utilizando a ideia de movimentos, né? Mas, como vocês viram, tem outras para corrente elétrica, para outras situações, tem para gases também, né? Isso, a questão do volume da pressão também é uma taxa de variação, etc. Então, tem várias outras aplicações. Tá bom? Então, é isso aí, a gente finaliza essa sessão aqui.